Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E o horário você já sabe, a gente começa aqui logo depois do radar. Termina a boa música, a música que o radar traz para nós todos os dias. E nós ficamos aqui até por volta de 7 horas, 19 horas também, para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Sobre qualquer um desses assuntos você pode perguntar. E vocês podem usar o nosso telefone, que é o 3230 1530, para fazer perguntas, ou então o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Então, vocês, se puderem, deem preferência ao tema do dia. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor. Então, vocês perguntem exatamente sobre aquilo. Ou, se quiserem, tiver uma pergunta adiantada, amanhã, por exemplo, tem direito ao trabalho, vocês já podem perguntar também. Antes de anunciar o meu convidado daqui, da noite de hoje, eu quero dedicar esse programa. Esse programa é dedicado sempre a alguma pessoa importante para nós aqui no programa. E ele hoje é dedicado à doutora Creuza e aos seus netos Gustavo, Bernardo, Pedro e Frederico, que, por acaso, são também netos do doutor Santini. A doutora Creuza é esposa do doutor Santini. Muito obrigado, doutor Santini, seja bem-vindo aqui e um abraço a todo esse pessoal aqui. Boa noite a todos, nós que agradecemos, né? O grande homem sempre tem ao seu lado uma mulher muito mais poderosa que o próprio homem. Então, eu fico muito feliz e a gente está aí completando 44 anos de casado, coisa rara hoje. E temos uma família assim normal, mas nos dias de hoje considerada excepcional. Né? Netos maravilhosos, filhos maravilhosos, noras maravilhosas e, acima de tudo, com muita saúde. Isso que é o mais importante. Boa. Os netos são... Hoje eu estava conversando com um amigo meu e ele vai ser avô pela primeira vez, espelhou neto, é filho adocicado. E é filho adocicado pelo amor e pelo carinho. É verdade. Que eles trazem para o coração da gente. E a recomendação ao avô e à avó que não fuja da regra dos seus pais, né? Seja no comportamento, nas atitudes e na disciplina. Eu acho que os avós têm essa missão também de não desviar, né, dos princípios básicos de uma boa formação. E avô e avó, vai um conselho aqui muito importante. Podem babar à vontade, tá? Os netos estão aí para serem babados mesmo. Tá? Doutor Santini, vamos lá então para as perguntas que nós temos na noite de hoje aqui. Pois não. A dona Regina, que mora aqui em Porto Alegre, ela quer um conselho sobre o que fazer. Faz 40 anos que ela tem um terreno no Morro dos Conventos, em Santa Catarina. O terreno está escriturado e ela sempre pagou todos os impostos. No ano passado, ela foi até lá para tentar vender o terreno, mas encontrou o mesmo ocupado por um container. Esteve na prefeitura, procurou em todos os lugares para onde foi mandada, mas não conseguiu resolver o problema. Ela é sozinha, tem quase 80 anos e quer saber o que deve fazer para retomar o imóvel e poder vender. Eu não sei se isso é uma relação de consumo. Dona Regina, uma jovem senhora, quase de 80 anos, esperamos que ela vá com qualidade de vida até os 100, no mínimo. Dona Regina, primeira pergunta complementar ao seu questionamento. Se não registrou, a senhora tem escritura, se não registrou, tem que registrar no cartório de registro. A gente só é dono da propriedade depois da escritura feita, se registrar... Ela diz que o terreno está escriturado e ela sempre pagou os impostos. Isso, tudo bem. A prefeitura lança o IPTU e ela pagou regularmente, faz 40 anos. Eu tenho uma experiência similar, não é no Morro do Convento, mas também numa praiazinha que surgiu há 40 anos atrás em Santa Catarina. Então é o seguinte, como ela está com quase 80 anos e mora em Porto Alegre, eu recomendaria o seguinte, registrar se não registrou, no cartório de registro. E aí, quanto à ocupação irregular, ela deve fazer, ela não vai ter essa disponibilidade, talvez,
e também conhecimento suficiente, contrata um advogado, né, dá uma procuração, procura uma recomendação do advogado e passa uma procuração para entrar com uma ação judicial e expurgar o ocupante irregular desse terreno. Tá certo. Isso acontece muito, principalmente em praias. Aliás, nós estamos vivenciando aí um desastre que aconteceu no Rio de Janeiro, a ocupação irregular do solo urbano. É verdade. Por que ocupa de forma irregular o solo urbano? Ou a área é do governo e o governo não fiscaliza a sua própria área, ou o proprietário mora em outro município e esses malandros, né, verdadeira palavra adequada, malandro e com procedimentos ilegais, se apropriam de um terreno porque o dono está longe da sua propriedade. Então, dona Regina, contrata um advogado de confiança, dá uma procuração, ele regulariza e entra com uma ação para despejo. Tá certo. Eu tenho aqui um e-mail, é grande um e-mail da dona Daiane aqui de Porto Alegre. Eu já passei para o doutor Santini. O doutor Santini sabe exatamente do que se trata e ele tem a resposta para dar para a dona Daiane Matos, que é aqui de Porto Alegre. A Daiane Matos, o e-mail é completo, tem que ser extenso mesmo, mas já li, e trata-se exatamente com a Gergs, a qual a gente é conselheiro lá na Gergs e envolve a Corsan. E ela já tentou, eu acho que é muito procedente. Daiane, eu só preciso que tu ligue amanhã para o 3288 8800, fala com a Luciana, que é a nossa secretária da presidência, e deixa lá o número do imóvel e o CPF, só isto. E eu mesmo vou fazer a mediação e darei a resposta. E, Daiane, deixa também com a nossa secretária lá o seu telefone, porque qualquer informação complementar eu entro em contato. E está resolvido. Tá bom, Daiane, o doutor Santini vai resolver o assunto sem problema. É só ligar para 3288-8800. Liga para lá, fala com a secretária da presidência, a Luciane, e deixa lá essas informações. Essas informações que o doutor Santini pediu. Tá bom? O doutor Santini vai resolver. Ele não é homem de dizer assim que vai resolver, não vai. Ele vai resolver. Então, aproveita. Doutor Santini, o senhor Nelson, aqui de São Leopoldo, ele disse que recebeu na semana que passou um produto vendido por um site que não solicitou. Ele não pediu nada e o site mandou para ele. Até agora não entendi como mandaram para o meu endereço, já que nunca comprei nada nesse site. Liguei para lá e a atendente disse que eu havia feito a compra e teria que pagar o valor via boleto. Tenho que fazer isso e aceitar o produto que não pedi? Não, Nelson, de jeito nenhum. Agora, me causa um pouquinho de estranheza, o site provavelmente não mandaria um produto. Agora, a estranheza também maior é que mandou para a residência do Nelson. Pois é. Então, alguém pode ter usado os dados do Nelson, mas não mandaria para a residência do Nelson. Então, o Nelson tem que tomar algum cuidado. O Nelson já comunicou o site. O site é obrigado, por decisão de decreto do Poder Executivo, Ministério da Justiça, a fornecer o número do protocolo do contato via telefone. Se tiver e-mail, Nelson, registra isso por e-mail e guarda como uma prova documental. Senão, volta a ligar e fica com o número do protocolo. E diz que o produto não foi feito por você, como é pagamento em boleto, então não tem que se preocupar. Deixa o boleto chegar. Claro. Se chegar, faz um BO. Aí sim, um boletim de ocorrência dizendo que estão cobrando uma coisa que não foi comprada por ele. Ponto. Tá bom, não? Só olha aí, viu? É que tem muito vigarista, né, doutor Santini? Eles usam o nome, eu sei porque, o que tem de telefonema para gente, meu celular não para o dia inteiro, eu já nem atendo mais, Goiás, Mato Grosso, não sei o quê, não tem ninguém aí que eu conheço nesses lugares, então nem atendo. É o melhor procedimento, Machado. Não atendo. O senhor Valdomiro da Silva, aqui de Porto Alegre, ele comprou um telefone há 3 meses e estragou. Foi procurar a garantia da loja, mas informaram que fica em Belo Horizonte.
Entregou para assistência técnica, mas vai levar cerca de um mês sem o celular. Quer saber se está certo o vendedor não ter informado que não tinha assistência técnica em Porto Alegre, pois se soubesse, o seu Valdomiro não tinha comprado o telefone. Com certeza. Valdomiro, aliás, essa é uma pergunta importante, que quem deve dar essa informação das garantias, onde estão as garantias, é o estabelecimento comercial, o seu preposto, o vendedor. Mas o Valdomiro falou com o vendedor, eu voltaria na loja e falaria com o gerente, porque primeiro garantia de 90 dias é a garantia legal, e telefone tem garantia contratual, que a fábrica fornece através da relação de consumo aí com o estabelecimento comercial, normalmente é 1 ano ou 2 anos. Então, é o seguinte, está dentro da garantia, é um bem essencial, então deveria imediatamente ser trocado o aparelho. Claro. E o Valdomiro ele sabe a marca, entra em contato com essa marca, com essa indústria dessa marca, e informa que esse estabelecimento está fugindo da sua responsabilidade objetiva, porque, na realidade, ele teria que ter uma assistência técnica aqui em Porto Alegre. Ou, pelo menos, o rapazinho de Piloto vai comprar isso aqui, mas não tem assistência técnica. E agora, essa semana, foi votado aí no Congresso, né, ainda não foi sancionado e não foi ainda pelo presidente, vai passar depois para o Senado, uma lei que todo telefone celular que apresentar um vício ou defeito de fábrica, o estabelecimento comercial, através da indústria também, que é a responsabilidade objetiva, vai ter que colocar um aparelho à disposição do consumidor enquanto o conserto não for concluído. Então, mais ou menos como automóvel, quando a gente tem seguro, né? Isso, tem também, exatamente. Mas como é um bem essencial, ninguém compra um telefone para deixar na prateleira, para uso diário e constante. Então, Valdomiro, volta lá e fala com o gerente. Não teve sucesso, telefona para a fábrica. E aí denuncia, se a fábrica não se responsabilizar em colocar um telefone à sua disposição enquanto o outro não chegar, denuncia no PROCON e assim por diante. Minha mulher comprou um pão de sanduíche, não vou dizer a marca, né, porque até não interessa, porque eles foram muito atenciosos. O pão estava dentro da validade, mas uma das fatias do pão estava mofada. Ela, quando abriu, ela ligou para a fábrica lá do pão, esse aí. No outro dia, o rapaz bateu lá na minha casa e entregou um pão novinho, feito naquele dia. Esse é um fornecedor responsável e que gosta de consumidor. Claro. O cara podia ter dito, não, porque não sei o quê, o supermercado tem que trocar, porque, sei lá. Bom, vamos lá então, vamos seguir aqui, que tem muita pergunta aqui. Vocês estão vendo que a coisa hoje está complicada aqui. Uma telespectadora é anônima, ela pede para não ser identificada. Ela diz que é obesa e foi até uma clínica de emagrecimento e fez um plano que, segundo eles, garantia que ela perderia 15 quilos em 2 meses. Já se passaram 5 meses e perdia apenas 2 quilos, mesmo tendo seguido o tratamento recomendado. Tentei cancelar o plano e receber meu dinheiro de volta, mas eles alegaram que não me devolveriam nenhum centavo, pois ainda tinha mais 7 meses de contrato. Ela quer saber se isso está certo. Olha, a consumidora, qualquer pergunta pode ser anônima e a gente tem o máximo prazer, e ninguém precisa se identificar. Então, essa consumidora anônima, ela está relatando um fato que está dando sinais de uma clínica não muito idônea para ser. Primeira coisa, ela tem um contrato, ela firma aí, fez um plano e tem um contrato. Então tem que verificar através de um advogado, alguém da família que entende um pouquinho de normas legais, verificar se não tem uma cláusula abusiva. E se está expresso que ela seguiu o plano, o recomendado do plano de tratamento, etc., e que garantia esse emagrecimento de 15 quilos e não foi obtido, publicidade enganosa, tem que denunciar. Ela tem que procurar a vigilância sanitária para verificar se existe legalmente e ela está credenciada, porque muitas clínicas, hoje a gente vê no Brasil, que são de fundo de quintal, a gente diz, com alto risco, inclusive, para os consumidores.
E aí, se tem publicidade enganosa, ela pode denunciar e cancelar, ela pode fazer o cancelamento proporcional e isentar das prestações pendentes. E aí denuncia no PROCON e, se for publicidade enganosa, na Delegacia do Consumidor. Então, tem vários procedimentos aí. Cancela, formaliza o cancelamento, porque não atingiu os seus objetivos, né? Primeira coisa. E depois investiga essa clínica se não é clandestina. E aí denuncia. Ainda mais uma mulher, né? A mulher, normalmente, ela preza mais o lado estético, essas coisas todas. Uma mulher super obesa, ela quer perder quilos, evidente que sim. Agora, promete que ela vai perder 15 quilos, ela perde 2? Bom, alguma coisa está errada nisso aí. É verdade. Né? O senhor Darcy mora aqui em Porto Alegre. Ele fez um crediário para a compra de um televisor, mas ele foi despedido do emprego 10 dias depois da compra. Desculpe. Telefonei para a loja tentando um acerto, já que não tenho condições de pagar e gostaria de devolver o produto. Me disseram que não podem fazer nada e que, caso eu não pague, meu nome será cadastrado no SPC e no Serasa. E o senhor Darcy diz o seguinte: não acho justo. Ele tem razão. Darcy, primeiro nós vamos torcer que você retorne ao mercado de trabalho, isso é o mais importante. O Darcy telefonou. Como ele está com tempo disponível, eu vou recomendar para o Darcy ir lá falar com o gerente ou o proprietário da loja. Isso é mais importante, porque, de repente, o atendente não tem poder decisório. Como não há uma obrigação legal por uma crise de uma saúde financeira afetada, que é o caso do Darcy, ficou sem o rendimento principal, de devolver o produto. Isso não justifica. Mas ele está se antecipando para que seu nome não pare no SPC e Serasa. Então, se não houver um acordo, eles não são obrigados a receber o produto. Ele pode, o Darcy, de repente, no seu raio e contatos de amigos ou familiares, alguém ficar com o produto e pagar. É uma alternativa. A outra, não tendo essa alternativa e o gerente não tem obrigação de receber, ele pode até negociar e ampliar prazo e diminuir valores, mas o Nelson, aliás, o Darcy pode sim procurar o juizado especial civil, né? E fazer uma proposta de reunião conciliatória com a participação do Poder Judiciário, compondo uma nova estrutura de prestações e valores e prazos. Então é isso aí, Darcy, não tem outra forma, mas vai até a loja e fala com o proprietário ou o gerente da loja. O senhor Darcy, lamentavelmente, está passando por um problema que é dele e de mais 13 milhões de brasileiros, né, que estão desempregados. Lamentavelmente, senhor Darcy. Tomara que o senhor já tenha conseguido um emprego, que vai conseguir um em seguida, que lhe chame, trabalhe. Tá? Agora, a situação está completamente... O Brasil tem que reagir, senão não gera emprego. O senhor Nelson mora na cidade de Canoas. Comprei um cortador de gramas numa loja de Porto Alegre, onde o preço era bem acessível. Ao usar o aparelho, senti que a lâmina não corta a grama. E a grama fica do mesmo tamanho. Em partes em que a grama está mais alta, o cortador tranca. Falei com a loja por telefone e o vendedor me disse que eu tenho que mandar afiar a lâmina. Bom, já que não está funcionando, manda afiar a lâmina, né? Ele quer saber se está certo. Não, Nelson, parece que essas lâminas já foram usadas, estão desgastadas, é sem fio. É para mascar a grama, não é para cortar a grama. Não, Nelson, aí é o seguinte, tu ligou, tenta ligar de novo, claro que provavelmente não tem tempo de chegar até a loja de Porto Alegre, e tenta falar com o proprietário. A outra alternativa, fala com a fábrica, é importante. Claro. Agora, não se admite comprar uma cortadeira de grama, né, seja manual, elétrico ou a diesel, a combustível, e que não funcione. Então, tem alguma coisa errada aí no contexto. E aí, ele não tendo sucesso, aí em Canoas tem um excelente PROCON, denuncia no PROCON
E a proposta é simplesmente devolver. Porque a coisa não funciona, veio um vício e um defeito de origem, né, no produto, ele tem direito a escolher, a receber o valor ou o crédito nas mesmas condições que comprou esse produto. A única coisa que ele não pode fazer, não, doutor Santini, é mandar afiar um cortador que não funciona. Não, e mandar afiar a navalha, isso aí é o problema deles lá, né? Claro. A lâmina lá do cortador tem que sair cortando na primeira tentativa. Agora eu vou cortar um cortador que não corta? Aí é brincadeira. A dona Mara mora aqui em Porto Alegre. Ela foi até um shopping, ela diz aqui qual é o shopping. Estacionei no 5º andar. Quando retornei após pagar o estacionamento, encontrei meu carro com um pneu vazio. Chamei o guarda para mostrar e o mesmo disse que eu teria 15 minutos para sair ou pagar novamente o estacionamento. Aleguei que o tempo não seria suficiente e ele disse que não poderia fazer nada. Agora, 15 minutos para uma mulher trocar um pneu. Não tem. Mas eu vou concordar com a resposta do guarda. O guarda não tem autonomia. Não realmente, o dono do estacionamento, que explora o estacionamento de shopping, é que tem uma autonomia. Ela deveria ter voltado, não estou culpando a Mara. E aí eu digo o seguinte, só fura pneu quem tem carro, né? Então claro. É normal. Mara, deveria o seguinte, com essa resposta um pouquinho marota, ou muito marota do cara, porque ele não tem autonomia, ele não deixou de ser coerente, deveria voltar ao estabelecimento, aconteceu isso, poderia fotografar, ou dizer, consulta o guarda e me dá 30, 45 minutos para eu trocar o pneu. Então, era normal. Agora, se não aconteceu, ela pagou de novo, é a regra genérica. Na regra genérica tem exceções, o caso da Mara era uma exceção, era só voltar lá, Mara. Agora passou, talvez se você guardou os comprovantes, voltar lá um dia e argumentar, pode ser que haja um bom senso, eles te dão uma cortesia de um estacionamento. Mas não tem muito o que fazer. O bom senso, nesse caso, doutor Santini, pelo menos no meu entendimento, seria o guarda pegar a dona Mara e dizer, não, nós vamos primeiro lá no responsável, eles vão tratar... Claro, o cara foi muito assim. Ou ele tem ali um intercomunicador, ele podia falar, olha, dona Mara está aqui com o pneu... Tem um caso atípico aqui. Claro. Mas existem guardas e guardas, né? A dona Denise, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, comprei uma máquina de lavar roupas e contratei um instalador hidráulico, já que na área do meu apartamento não existe saída para a água usada pela máquina. Tudo pronto, paguei o valor combinado e tudo parecia transcorrer normalmente. Passados 3 meses, a vizinha do apartamento de baixo, do meu, veio reclamar de uma infiltração na sua área de serviço. Falei com o instalador e ele me disse que depois de tanto tempo, ele não tinha mais responsabilidade sobre o serviço. E a dona Denise quer saber se ela terá que pagar de novo, doutor Santini. Olha, dona Denise, primeiro, quando a gente contrata um profissional autônomo, a gente tem que pegar pelo menos um recibo, né? O serviço tem uma garantia mínima de 90 dias, garantia legal, né? Mas como mexeu em construção, né? Poderia aí talvez ter um prazo maior, mas não saberia também informar. O construtor, quando faz uma obra, não é o caso de uma obra, né, ele tem pelo menos 5 anos de responsabilidade total sobre a obra. Nesse caso, eu pediria para a Denise ver com alguém que entende de obra, ver se essa infiltração é decorrente da infraestrutura que ela preparou para a saída dessa água da máquina. Porque pode ser outro fator. Pode ser outro, claro. Pode ser outro fator. Bom, o cara, eu acho difícil. Passou um ano, ele pode se isentar. 3 meses passaram. Ela poderia denunciar no PROCON, mas é uma situação delicada. Eu não vejo muito sucesso. E com o vizinho a gente sempre constrói solução, não confronta. Com o vizinho a gente não pode Então é o seguinte, é mais factível, mais bom senso, mais proativo encontrar a solução entre a vizinha e ela, através de um laudo. Se ficou caracterizado, manda consertar e vai ter que pagar 2 vezes. Lamentavelmente, eu não vejo outra saída. O senhor Fernando mora aqui em Alvorada. Ele esteve num banco, diz aqui também qual é o banco, onde tem uma conta corrente para fazer um empréstimo. O gerente condicionou o empréstimo
a que eu fizesse um seguro que garantiria a prestação caso eu não pagasse. E o senhor Fernando quer saber, doutor Santini, se isso não é venda casada. Com certeza, Fernando. Quando ele condiciona que o empréstimo só sai com seguro, né, de garantia do pagamento das prestações, é venda casada. Delegacia do consumidor, denúncia. E Banco Central. Agora, se ele oferece, olha, seu Fernando, eu tenho aqui o empréstimo e coisa, mas digamos que o senhor perca o emprego, tal, etc., isso não quer garantia, não quer fazer um seguro para garantir o pagamento das prestações, bom, aí é uma decisão de escolha do consumidor, não foi o que ocorreu com o Fernando, foi condicionado. Então, denuncia vou dar os dois aqui, Delegacia do Consumidor, 3212-4645, aqui em Porto Alegre, o delegado titular lá é o Joel, e Banco Central, que é a agência fiscalizadora das instituições financeiras, e o Fernando estaria fazendo aqui um grande favor para demais consumidores dessa instituição. Aí, Banco Central é 0800 97 92 345. Diz o nome do banco que ele citou aqui e diz que esse gerente está condicionando os empréstimos pessoais, pessoa física e jurídica, mediante um seguro fiança. Doutor Santini, vou lhe fazer aqui a última pergunta do programa. Ela é feita pelo Dirceu, aqui de Porto Alegre. Marquei uma reunião de trabalho para as 10 horas da manhã em Brasília. Para não correr o risco de perder a reunião, que era de extrema importância para o negócio que estou fechando, marquei um voo para a noite anterior. Acontece que ao chegar no aeroporto, fui informado que o voo estava cancelado. Perdi a reunião e gostaria de saber se não posso entrar com um processo pedindo dano moral. Com certeza. O Dirceu foi um cara prevenido, claro, antecipou o voo para não ter nenhum risco de perder uma reunião importante de negócio em Brasília. Ele pode entrar com uma ação por dano moral e dano patrimonial, porque ele perdeu, claro, né? E aí junto ao fórum, que nós temos 70 entidades, tem uma entidade chamada ANDEP. Liga para o 32 23 5981, pode falar com o Marcelo ou o Cláudio Candiota, que eles vão dar todos os caminhos de solução. E aí cabe, e assim, 99% de sucesso e êxito numa ação, tem que ser ação judicial, através do juizado especial, que é mais célere. A ANDEP é a Associação dos Usuários. É, a Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo. Viu só? Existe... a nível nacional. Tem muita gente que nem sabe que existe, né? Porque não se preocupa com isso. Mas essas coisas, essas dificuldades que as pessoas acabam passando numa viagem, numa troca de um avião, de passagem, de horário, de tudo, a ANDEP resolve. Né? A ANDEP tem uma tradição muito grande. Passou de 4 horas o cancelamento do voo, a suspensão do voo, etc., ou perda de bagagem, já tem condições de entrar com uma ação judicial. Doutor Santini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor mais uma vez aqui no programa. Lembrando que esse Consumidor em Pauta foi dedicado à doutora Creuza, ao Gustavo, Bernardo, Pedro e Frederico. E amanhã, às 6h30, eu estarei de volta aqui. Vou falar de direito do trabalho. Eu quero só dar uma informação. No fim do ano passado, quando a gente suspendeu por causa de férias, teve uma consumidora que a gente se comprometeu em resolver um problema, ela mandou a mensagem, a gente respondeu a mensagem dela e pediu um dado complementar, a gente não esqueceu. E eu não recebi, pode ser que eu tenha deletado. Então, essa consumidora que mandou lá para a Gerges, o seu problema, repete. Lembrando que amanhã, então, às 6h30, eu estarei de volta aqui. E comigo estará o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, falando de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.